Mandato do vereador Gustavo Peta promove debate público para discutir a redução da maioridade penal. Veja. A redução da maioridade penal é tema de discussão em todo o país. Os casos de violência extrema praticados por menores de idade dividem opiniões e chegam a causar polêmica. São assassinatos, tráfico de drogas e jovens sem perspectiva de uma vida social correta. Mesmo assim, grande parte da sociedade brasileira entende que não deve ocorrer qualquer alteração na legislação atual. Esta semana, o vereador Ari Friedenbach, um dos defensores da não redução, esteve em Campinas e foi recebido pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Rafa Zimbaldi. Friedenbach viveu o drama de ter uma filha assassinada por um menor de idade. Nem isso, porém, foi suficiente para mudar o seu ponto de vista. Eu tenho procurado não ser revanchista, tenho procurado tratar essa questão com seriedade e com equilíbrio, mas com bastante severidade, para os casos que eu entendo que têm que ser tratados com severidade. A gente não pode generalizar qualquer jovem que cometa um crime de menor poder de agressividade, colocar ele numa prisão comum. Eu acho que a gente precisa tratar diferente os diferentes. Não é todo menor a partir dos 16 anos é um criminoso. Depende do que ele faz, tem que ver o histórico desse jovem. Então, é importante a gente fazer essa separação e não... Assim, muitos casos que a gente vê de pessoas que defendem a redução da maioridade penal, das vítimas de violência, são vítimas, eventualmente, que tiveram seus filhos, seus familiares mortos por jovens a partir dos 16 anos. E a questão não é olhar para o caso individual. No caso da minha filha, ele tinha 16 anos na época do assassinato e estaria até atendido, entre aspas, dentro dessa tentativa de redução da maioridade penal para 16 anos. Mas a gente tem que ter um olhar para o país, para a legislação e fazer uma lei boa. Não adianta a gente fazer uma lei que daqui 2 anos vamos ver, não resolveu o problema. A proposta que eu venho apresentando é a responsabilização de todo menor de idade que cometa crimes hediondos ou assemelhados. Isso quer dizer o seguinte: para os casos de estupro, latrocínio, homicídio, sequestro e roubo à mão armada, para esses 5 casos e somente para esses 5 casos, eu defendo que o menor de idade que cometa um desses crimes responda criminalmente por ele, independente da sua idade. Tenha ele 12 anos, tenha ele 17 anos, não importa. Para esses casos, eu defendo que ele responda criminalmente e, se condenado, seja encaminhado para uma unidade prisional da Fundação Casa, não para o sistema prisional comum. Complementando, também acho importante 2 alterações legais bastante simples e que também vão fazer muita diferença. Primeira coisa, maior de idade que usa o menor para assumir ou cometer o crime tem que ter sua pena em dobro. Isso já vai fazer com que o maior de idade não queira o menor por perto participando do crime. Isso vai tirar muitos jovens envolvidos no crime por conta dessa pequena mudança legal. Uma outra mudança que eu entendo bastante importante. Hoje a gente tem o que é chamado o ficha limpa. Depois dos 18 anos, o jovem que teve passagens pela Fundação Casa, como se não tivesse acontecido nada na vida dele. Eu defendo que isso continue assim, desde que ele não volte a cometer crimes. A partir do momento, depois dos 18 anos, que ele cometeu algum crime, o juiz deve puxar o histórico dele e, se ele tiver passagens da Fundação Casa, já não responder mais como réu primário. Friedenbach também participou, ao lado do deputado federal Orlando Silva e de outras autoridades, de um debate público promovido pelo gabinete do vereador Gustavo Peta, do PCdoB, no Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas. O encontro reuniu um grande número de pessoas e possibilitou um amplo debate sobre a questão da redução da maioridade penal. Olha, o debate foi muito interessante, nós tivemos a presença dos 2 parlamentares, a presença também do juiz de direito aqui da cidade de Campinas, que é diretor do fórum, Dr. Torrano, outros advogados, psicólogos, todos no esforço de impedir esse retrocesso que seria reduzir a maioridade penal. E também discutindo outras medidas. Por exemplo, o vereador Ari Friedenbach, que viveu um drama pessoal com o assassinato da sua filha, num caso muito conhecido na mídia nacional, que foi o caso do Champinha, é contra a redução da maioridade penal, porque considera inclusive inconstitucional, mas se posiciona a favor de um aumento das medidas socioeducativas para aqueles que cometem crimes hediondos. Então é preciso discutir as saídas, sem cair numa resposta mais fácil, que muitas vezes ganha o senso comum,
que é a ideia de se reduzir a maioridade penal, jogando menores infratores, que na sua grande maioria cometem os chamados crimes leves, como furto, no sistema prisional que está falido, dominado pelo crime organizado e com um grande índice de reincidência. Está provado isso por estudos que a chance de você ressocializar, de você reeducar um menor é muito maior do que um adulto. E quando você coloca esse menor para ser ressocializado num presídio de adultos e num sistema penitenciário falido, como eu já disse, aí a chance é muito pequena. A reincidência nos presídios brasileiros é de mais de 70%. Na Fundação Casa, por exemplo, chega próximo de 40%, ainda é muito grande, mas é muito menor do que os presídios. Então, a gente precisa apostar na ressocialização, até porque os crimes hediondos, aqueles crimes que atentam contra a vida, são uma porcentagem muito pequena dos crimes cometidos por menores. A grande maioria cometem crimes leves e podem ser ressocializados.